O que te faz terminar um dia e pensar: nossa, hoje foi um bom dia? Às vezes a gente termina um dia sentindo que deu tudo errado. Mas o que seria, nesse caso, dar certo? Olá, este é o Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Julia Testori, @JuTestori. E esse podcast surgiu para dar espaço para conversas que não cabem em 15 segundos de um story. Toda segunda-feira eu trago para vocês um tema que eu venho estudando e pensando, refletindo sobre a minha própria rotina, para quem sabe talvez te ajudar a entender um pouco mais sobre a sua rotina também. E no episódio de hoje eu vou trazer para vocês uma reflexão que eu passei a semana inteira matutando aqui na minha cabeça. O que significa ter um bom dia? Sabe quando você termina o dia e deita e pensa assim, nossa, hoje deu certo? Ou então, o contrário, quando você tá comprometido em fazer com que seja um bom dia, mas as coisas só vão dando errado, e dando errado, e dando errado, e o que você se programa pra fazer não dá certo, e aí você começa a procrastinar e não sabe nem pra onde o seu tempo tá indo, ou então sabe que aquela tarefa é muito importante de ser feita, mas você acaba ocupando o seu dia com várias outras coisas e chega no final do dia, você tá exausta, porque normalmente a gente tá cansado mesmo quando não é um bom dia, pelo menos, né? Na minha experiência pessoal, mas mesmo cansada e exausta, você não elencaria aquele como um bom dia. Eu pensei nesse episódio como um tema do que é feito uma boa rotina, justamente para continuar aquela nossa conversa do episódio da semana repassada sobre constância, sobre como que talvez a busca pela excelência, pela execução no nível máximo, ela te faça, obviamente, terminar um dia sentindo, nossa, hoje foi um dia assim, legal, hoje deu muito certo. Mas o quanto que será que é isso que constitui uma boa rotina? Eu julgo dizer que não. Acredito que o que faz uma boa rotina são bons dias. O que no inglês se fala bastante de um good enough, tipo, bom o suficiente. Isso não quer dizer que a gente está abrindo mão de uma excelência, que a gente está abrindo mão de uma qualidade, de ambições, mas trabalhar com um bom o suficiente talvez seja melhor do que trabalhar com a expectativa do excelente em si. Tá fazendo sentido? Não sei se vocês têm esse repertório sobre mim, mas durante alguns anos eu estive no mestrado em filosofia e foi um ótimo momento de criar circuitos neurais permanentes na minha cabeça que me fazem ter uma visão talvez mais filosófica. E foi um treino muito bom, inclusive. Então, esse podcast, caso você não me conheça tanto assim, tem um pouco disso, esse pezinho no filosofar, que, querendo ou não, faz parte da forma como eu me comunico. E até como eu penso, né, inclusive. E aí, pensando, refletindo durante toda essa semana, eu comecei a reparar como que eu me sinto no final do dia. Será que foi um bom dia? Ou será que foi um dia meio mais ou menos que... Não é que assim foi horrível, porque tem dias que eu confesso que eu fecho o olho e penso, queria que me teletransportar para amanhã, sabe? Só para dar a sensação de recomeçar e poder fazer certo. Não tô falando, tudo bem que esses dias são importantes, talvez a gente possa até trazer aqui em algum momento. Se eu não me engano, tem um episódio da Lela no Gostosas Também Choram que fala sobre dias ruins. A gente precisa aprender a lidar com eles, porque eles fazem parte da nossa rotina, inclusive da nossa boa rotina. Mas existem aqueles dias que te dá uma sensação de satisfação que talvez passa sem você perceber e gera um pouquinho de estresse, um pouquinho de ruído, mas não está somando para essa sua boa rotina. E eu comecei a perceber no final do dia, né, como que eu me sentia. Isso daí, inclusive, é um ótimo exercício, fazer esse monitoramento. Mas o que eu comecei a perceber? Que parecia que eu tava numa loteria. Parecia que assim, tipo, hoje no final do dia, vai dar bom ou vai dar ruim? O que será que vai acontecer aqui na minha vida, no meu dia, que talvez vai estragar tudo, ou talvez vai fazer com que uma boa notícia alegre meu dia e faça com que tenha sido um bom dia. Só que, pensando nesse bom dia como quase que uma loteria, a gente não poderia prever ou construir um bom dia. Se é uma loteria, né? A gente sabe. Não tem o que ser feito pela gente. Você não vai se desenvolver nos jogos de azar e eventualmente criar essa habilidade. O meu ponto aqui hoje é que talvez não seja uma loteria.
Talvez a gente possa entender como construir e prever bons dias. E isso é muito importante para mim, porque nessa minha reflexão dessa semana, atenta, que também vai ser um tópico desse episódio de hoje, sobre essa autoconsciência, né? Você tá presente, conseguir fazer julgamentos positivos, né? Ou seja, que vão contribuir mesmo para a atividade que você está querendo exercer, para o seu objetivo, né? Você estar consciente é muito importante. Então, isso já foi um ponto positivo pra mim. Passar a semana dando uma prestada de atenção. Mas eu percebi uma outra coisa também. Se você me acompanha no Instagram, se você não me acompanha, fica aqui, obviamente, o convite. @JutaStory. Se você me acompanha no Instagram há algum tempo, sabe que eu levo muito pra mim um mantra, que é: a rotina de amanhã começa hoje. E eu acredito fielmente nisso. E eu vivo muito isso. Tentar arquitetar, me planejar o suficiente no dia anterior para aumentar as minhas chances de ter um bom dia no dia seguinte. Mas sabe o que eu percebi? Eu tava me sabotando os meus dias que nem tinham acontecido. Continuo levando muito a sério isso e pensando como que eu posso arquitetar o meu dia seguinte, porque eu sei que a Júlia de amanhã vai agradecer, né, a Júlia de hoje, mas ao mesmo tempo, tomar muito cuidado sobre o quanto que isso não pode acarretar em uma... Sabe as profecias autorrealizadas? Já ouvi falar muito sobre isso, sobre, enfim, você tem uma profecia ou alguém fala que algo vai acontecer e que aquilo não necessariamente aconteceria, mas só por ter sido dito, todo o ambiente ele é moldado com essa informação e o resultado não é um resultado natural, seria um resultado da própria fala, da própria profecia, né? Então ela se autorrealiza. Comecei a tomar muito cuidado com isso também. Mas por outro lado, existem alguns dias que tudo flui muito bem. As coisas dão certo, eu consigo acordar num horário razoável e eu quero trazer para vocês qual que é esse meu bom dia também. Mas como que eu comecei a pensar sobre isso? O resultado final, no final do dia, era uma sensação de meio que dever cumprido, uma satisfação ao fechar meu computador à noite e preparar minha janta, ter um tempo razoável para dar uma desligada, deitar na cama, fechar o olho e sentir quase como se o meu corpo dissolvesse na cama. É uma sensação muito gostosa essa, e que a gente só consegue verbalizar quando a gente tá muito consciente, né, no momento. E eu só estava consciente porque eu tava muito disposta a contar pra vocês sobre bons dias e dias não tão bons assim. E essa foi a sensação. Não a sensação de que, sabe quando você deita e a sua cabeça tá agitada, tá a mil, mas com uma sensação de que o que foi feito e eu estou entregue pro meu descanso. E aí eu virei pro Arthur e falei: nossa, esse é meu momento favorito do dia. Não no sentido ruim, de tipo, finalmente acabou, mas no sentido de estou com uma sensação boa. Nada excepcional, mas boa o suficiente. Você consegue me descrever ou me contar o que é um dia bom pra você? Fica aqui o exercício, e eu sempre faço isso com as minhas alunas. Eu faço perguntas e eu peço essa reflexão e peço comentários pra vocês colocarem um pouco pra fora. Eu falaria verbalizar, mas no caso seria, né, escrito. Aqui no Spotify eu vou deixar na caixinha de perguntas o que é um bom dia pra você. Tenta fazer esse exercício. E se você estiver assistindo pelo YouTube, porque sim, esse episódio ele tá disponível em vídeo. Eu estou aqui falando, você pode ver como eu estou vestida. Hoje faz 13 graus aqui em São Paulo, porque eu gravo bem cedinho e eu tô com a minha roupinha de lã e uma calça toda colorida, que quase não dá pra ver, mas que eu amo. Então, se você estiver assistindo pelo YouTube, deixa nos comentários o que é um bom dia pra você. E pensando sobre esse meu bom dia, eu levantei duas visões diferentes sobre um bom dia. Sobre uma questão de desempenho mesmo, então o quanto que eu consegui ser produtiva. Lembrando sempre que a gente fala sobre uma produtividade que é sustentável, saudável. E em relação às minhas emoções, às minhas sensações, como que eu me senti naquele dia. Não só as minhas entregas, porque às vezes eu tenho boas entregas, mas eu tenho que me desgastar muito, me estressar muito. No final, às vezes pode até ter um resultado acima do esperado, positivo, mas se eu não estou me sentindo bem, aquele não é um bom dia. Mas ao mesmo tempo, mas o curioso é que o contrário não acontece. É muito difícil eu estar me sentindo bem e plenamente satisfeita se eu não sinto que eu tive um bom desempenho. E eu não tô falando que bom desempenho significa fazer uma entrega extraordinária
extraordinário, fazer algo assim muito mirabolante. Tô falando que, pelo menos pra mim, um bom desempenho é ter alguma pequena vitória, ter algum momento de, nossa, estou muito orgulhosa disso. E pra que eu esteja orgulhosa, eu também preciso saber quais são as minhas próprias expectativas. O que fará desse um bom dia para que eu possa me orgulhar e entender esse feito como uma pequena vitória. E isso, consequentemente, me dá uma sensação boa de dever cumprido. E aí, voltando, não sei se vocês pegaram essa conexão, mas se eu tenho uma entrega acima da média, uma entrega muito boa, mas eu faço isso de forma muito estressante, que me gera uma angústia, que eu tenho atritos às vezes no trabalho, ou eu recebo algum tipo de notícia que mexe muito comigo, de um projeto negado, enfim, algo que mexe com as minhas emoções e me coloca para um polo mais negativo, independente da entrega ter sido boa, aquele para mim não foi um bom dia. Além disso, eu comecei a perceber também que essas pequenas vitórias, elas estão muito atreladas ao episódio que a gente conversou sobre constância. Porque teve um dia, assim, eu tô bem firme na construção de um novo hábito, que é a minha rotina de massagem facial pela manhã. Porque eu acumulo muita tensão aqui na lateral da bochecha, um pouco descendo o pescoço, acumulo muita tensão durante a noite. Não é exatamente um bruxismo, né? Mas enfim, acho que tem até um nome pra isso. E tem me feito muito bem. A primeira vez que eu fiz, eu me senti muito bem, né? De fazer essa massagem facial, desinchar um pouco o rosto e também soltar um pouco, né, essa tensão. E eu me comprometi, enfim, comigo mesma, a estabelecer esse hábito. Só que não é uma coisa de 1 minuto. É uma sequência de 8 minutos de massagem facial guiada. Inclusive, se vocês quiserem link, vou deixar aqui embaixo o link do TikTok. E eu mantive uma sequência de, 6, 7, 8 dias, mais de uma semana. Só que aí no final de semana não fiz, acordei diferente, né? Sai um pouco da minha rotina. Inclusive tem episódio sobre rotina de final de semana. E aí começou a segunda-feira, que no caso foi ontem, e eu comecei com um pouco do embalo do domingo, ou seja, eu comecei o dia sem fazer essa minha massagem facial. E aí fui trabalhar, comecei as minhas demandas, e aí me deu um estalo, tipo, eu posso voltar, pegar as minhas coisas, o meu creminho e retomar esse meu hábito. Obviamente, a partir das nossas conversas sobre a questão da constância e a importância da retomada. E essa foi uma pequena vitória pra mim. Foi uma pequena vitória poder retomar. E aí, mesmo que diante das telas, porque eu estava trabalhando, fui fazendo a minha massagem facial enquanto eu estava ali assistindo algum vídeo, não me lembro. Foi uma estrelinha, sabe, no meu dia. E no final das contas, eu acho que eu posso falar pra vocês com bastante segurança que pra mim um bom dia, ele é feito de pequenas vitórias. E pra isso eu preciso ter algo estabelecido, né, pra poder marcar aquilo como uma pequena vitória. Então, entender o que para mim vai ser uma pequena vitória, porque se eu não o faço, vira uma loteria. Está bastante atenta às minhas emoções, então tenho um fator de autoconsciência para entender como que eu tô me sentindo em relação a algo, por mais que não corresponda às minhas expectativas. Então, se, por exemplo, eu recebo uma notícia ruim ou tenho algum desafio no trabalho, entender como que isso reflete em mim, né, nas minhas sensações, emoções e como que eu consigo reagir é muito importante para ter um bom dia. E normalmente um bom dia para mim tá atrelado a uma sensação positiva de parece que eu tô fazendo parte, sabe? De um fluxo maior, minha rotina. E também existe um terceiro fator, que talvez até esteja ligado com as minhas pequenas vitórias. No limite, a gente pode jogar tudo em pequenas vitórias, mas que é um fator um pouco mais de criatividade, desenvolvimento e pensamento. Eu tô pensando, matutando aqui em fazer um episódio sobre isso, sobre não só o fazer, mas o pensar também, porque muitas vezes a gente cria uma rotina cheia de fazeres, sem momentos de pensamento. E toda vez que eu tenho um bom dia, esse dia foi composto de algum momento de reflexão, algum momento em que eu me dei espaço para pensar, e isso resulta em um pouco mais de criatividade. Então é quase como se eu conseguisse colocar um pouco mais de mim naquilo que eu tô fazendo. E óbvio, eu trabalho com criatividade, eu trabalho com criação de conteúdo, mas eu já trabalhei com várias outras coisas e julgo dizer que isso se mantém, independente da minha função ocupada. Bom, e como que eu tive esse estalo de consciência sobre a importantíssima relação entre meu desempenho
e a minha produtividade com as minhas emoções e sensações e como eu estou me sentindo. Tudo isso surgiu ao ler o novo lançamento do selo Objetiva, que é o selo de não ficção da Companhia das Letras. Este livro aqui, que se chama Optimal, e é escrito por 2 psicólogos, inclusive o Daniel Goleman, ele é o autor do livro Inteligência Emocional, um livro bastante conhecido, principalmente na área de negócios e business no geral. E eu já tive o prazer de falar para vocês em um episódio passado sobre comunicação, e esse daqui é o segundo episódio patrocinado pelo selo Objetiva da Companhia das Letras. Então, muito obrigada, Objetiva, por apoiar esse projeto, e muito obrigada por publicar esses livros incríveis e maravilhosos. Toda vez que eu tenho uma reunião com as meninas da Objetiva, eu fico muito animada e ansiosa com as próximas publicações. E caso você goste desse tema, além de acompanhar os lançamentos da Objetiva pelo Instagram deles, que tá aqui na descrição, você também pode acompanhar pelo perfil Bem Pensar, um perfil de autoconhecimento e autocuidado lá no TikTok. Eles trazem as últimas reflexões sobre os títulos do selo Objetiva, que é o selo de não ficção, e o selo Fontanar, que é o selo de autoconhecimento da Companhia das Letras. Bom, e lendo esse livro, de 2 psicólogos, como eu falei, e entendendo um pouco mais sobre inteligência emocional e entendendo a relação totalmente direta da inteligência emocional com o desempenho cognitivo mesmo, eu comecei a abrir um pouco mais a minha visão sobre como eu me sinto impacta diretamente no que faz eu achar que eu tive um bom dia. Os autores, eles falam que as nossas capacidades cognitivas operam de forma otimizada quando os sistemas de alarme do cérebro estão silenciosos e o circuito motivacional positivo está ativo. Isso significa que o estado de calma e a ausência de estresse permite que os nossos processos mentais sejam muito mais nítidos e lúcidos, possibilitando a expressão plena dos nossos talentos. Então é quase como se nessa pressão constante, inseridas em um ambiente estressante e nos forçando e nos obrigando a dar esse máximo, isso não afetasse só a sua saúde mental, a forma como você se sente, mas isso impacta diretamente o seu desempenho, porque esse desempenho, ele precisa de uma condição ótima para funcionar. E o título desse livro, Optimal, às vezes dá uma sensação de, mais uma vez, né, como hackear o seu cérebro, como hackear o seu comportamento para ter a melhor versão de você. Não é isso que você vai encontrar nesse livro. O que você vai encontrar na pesquisa desses 2 psicólogos é sobre como fazer essa arquitetura interna de um bom dia. Porque o seu bom desempenho, seu desempenho que eles julgam ser o máximo, porque na pesquisa deles o máximo é aquilo que pode ser sustentado no longo prazo, criar essa arquitetura interna para esse desempenho depende totalmente de um fator, que é a inteligência emocional. E além disso, eles trazem alguns obstáculos para a gente criar esse bom dia. Além do estresse, que acaba afetando diretamente essa sua capacidade cognitiva, existe um grande obstáculo, que são alguns bloqueios mentais, principalmente pensamentos de inadequação. Eu consigo dialogar muito forte com isso, principalmente quando eu me lembro do momento do meu mestrado. Eu trago muito isso para vocês, tá? Mas isso foi elaborado com a minha psicóloga. Mas durante a minha pesquisa, muitas vezes eu tinha estudado bastante, conseguia elaborar na minha cabeça o que eu queria desenvolver, e na hora que eu sentava no computador para escrever, simplesmente não ia. Realmente existia um bloqueio mental, que antes mesmo de sentar para escrever, parecia que existia alguma vozinha na minha cabeça que dizia que eu não era boa o suficiente. Mas a partir também do momento em que eu consigo ter consciência disso. E esse momento para mim foi bastante interessante. Não é o grande foco, né, da leitura, mas que eles falam que a partir do momento que existe um deslocamento que sai de uma centralidade em você, esse bloqueio ele pode ser um pouco dissolvido. E eles falam assim: consideremos, por exemplo, a ausência de pensamentos inibidores. E aqui eles estão falando sobre esse
bom dia, o dia que esses bloqueios eles não acontecem, em que manifestamos pouco ou nenhum autoquestionamento sobre como os outros nos veem. Essa ausência da sensação de constrangimento é um indício de que abandonamos o habitual foco em nós próprios, o eu em primeiro lugar. Essa inexistência do auto-julgamento sobre como estamos nos saindo sinaliza a diminuição do senso do eu, no qual normalmente gastamos energia demais protegendo, inflando e defendendo. Isso daqui é só um dos insights que eu tive durante essa leitura, que talvez faça parte da sua jornada, da sua busca pelo seu dia bom o suficiente. E o que eles trazem? Eles colocam em perspectiva o que seria um dia excelente, assim, o seu pico máximo que você vai atingir, e um dia bom o suficiente, dentro dessa visão que eles chamam de ótimo. O que constitui, do que é feito esse bom dia? Criatividade, ver os obstáculos como desafios, envolver-se em atividades que estimulam a inovação e a resolução de problemas. Produtividade, entregar um bom trabalho de alta qualidade, manter um ritmo consistente de trabalho e alcançar pequenas vitórias. Bem-estar, sentir-se bem e manter um estado de espírito positivo. Cultivar um ambiente mental e emocional saudável. Perspectiva positiva, assumir uma perspectiva positiva e comprometida com os esforços e enfrentar desafios com otimismo e determinação. E, por fim, relacionamentos, oferecer e receber apoio nos relacionamentos, construir e manter conexões significativas e solidárias. E a partir disso, mapeando o que seria um dia ótimo para ele, que é, na verdade, esse bom o suficiente, os autores fazem uma revisão do conceito de inteligência emocional e falam bastante como um dos pilares dessa inteligência emocional sobre a autoconsciência. Você conseguir saber o que você está sentindo, por que você está sentindo, como que isso vai auxiliar ou prejudicar o que você está tentando fazer. E eles falam que é uma das habilidades cruciais para monitorar e ajustar o comportamento de forma a criar esse bom dia. Durante a leitura, eles trazem vários outros pilares da inteligência emocional e é uma leitura que tem me ajudado bastante a pensar sobre esse meu bem-estar, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. E com isso, podemos ir para o nosso último bloco e mapear, entender e sair um pouco mais dessa busca teórica por um bom dia e começar a aplicar isso na nossa rotina hoje mesmo. O primeiro exercício constitui de um alinhamento de expectativas. Esse exercício foi pensado para alinhar suas expectativas com a realidade do seu dia. Então, primeiro, você vai fazer uma revisão da sua agenda. No início do dia, rever a sua agenda e listar as principais tarefas e compromissos. Tenta visualizar como que vai ser esse dia estruturado. Criar, no máximo, 3 metas importantes para o seu dia. Nada megalomaníaco, por favor. Antecipar alguns desafios. Então, pensar em possíveis obstáculos que podem surgir. Ter uma mentalidade positiva. Esse daqui é um tópico bastante polêmico, né? Mas é realmente começar o dia revisitando aquele conceito que a gente aprendeu aqui de autoeficácia. Então, se visualizar, conseguindo cumprir o que tem que ser feito, tendo a capacidade suficiente e até descentralizando um pouco do foco do eu, que a gente falou que isso pode gerar alguns obstáculos, né? E no final do dia, conseguir fazer uma comparação entre o que estava nas suas expectativas, o que foi feito e alinhando e balizando as expectativas para os próximos dias. O exercício 2 tem a ver com levantar os pontos altos do seu bom dia. Então, escolhe um momento do seu dia e anota 3 coisas legais, positivas, boas o suficiente que aconteceram. Pode ser um bom café da manhã, pode ser ter conseguido colocar a roupa para lavar. E se tiver colocado a roupa para lavar, para secar e já dobrado e guardado, aí eu acho que vale como 3 já, porque aqui em casa é bem difícil isso acontecer. O exercício 3 tem a ver com a nossa autoconsciência, em inglês, self-awareness. Eu falo às vezes o termo em inglês porque quando a gente vai pesquisar, às vezes é mais fácil. Mas as pequenas pausas de consciência do nosso dia. Você pode definir um alarme, se você quiser, de 2 a 3 horas durante o seu dia de trabalho. Quando der esse alarme, você tem que fazer uma pausa de 5 minutos para relaxar um pouco, quase que um processo meditativo, desligar um pouco esses alarmes e circuitos loucos da nossa cabeça e trazer um pouco mais da sua consciência para o seu corpo mesmo, para a atividade que está sendo feita naquele momento. Não no passado nem no futuro, mas no presente. E estes foram os nossos exercícios práticos. Esse foi o nosso episódio
sobre um bom dia. E para finalizar, eu vou falar para vocês um bom dia meu. Um bom dia da Júlia começa cedo, porque eu tenho ficado muito presente e feliz assistindo o sol nascer. Muito jovem, mística, hippie, né? Isso nem sempre é possível, porque a gente tá agora no inverno, então o sol tá nascendo um pouquinho mais tarde por aqui. Mas se ele nasce entre 6 e 6 e meia, pra mim, é maravilhoso. O meu momento do café da manhã com os meus coelhos, Baquinho e Tina, é especial. Ter bloqueios de produtividade, criatividade, trabalho focado de manhã até as 11 horas da manhã. Ter o meu momento pra fazer o meu almoço, almoçar com tranquilidade até a 1 da tarde, retomar aos poucos no meu ritmo, fazendo algumas atividades mais operacionais, que enfim, precisam ser feitas, ter momentos de reunião, conseguir fazer a minha atividade física, que tem sido um desafio, porque eu tô patinando se eu vou colocar isso de manhã, à tarde, à noite. Não sei mais, tá tudo uma bagunça em relação a isso. Então vamos deixar esse ponto um pouco de lado, tá? Por enquanto. Consegui ter o meu momento do jantar consciente também, não na correria, no computador, e manter 1h30, pelo menos, entre o final da janta e o momento de dormir, para tomar um banho, descansar, ler um livro, conversar com o Arthur, com os meus amigos, às vezes assistir alguma coisa e deitar na cama e deixar a cama me receber enquanto eu dissolvo. Essa é a minha sensação para vocês. Espero que vocês tenham um bom dia hoje, uma boa semana e nos vemos na próxima segunda. E se você não segue esse podcast aqui no Spotify, siga, porque isso faz muita diferença para mim e não faz diferença nenhuma para você. Então não te custa nada. Se você tá me acompanhando no YouTube, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Muito obrigada e até semana que vem.